sou a Valentine e hoje nós não vamos falar do herói trágico nem do herói invencível, mas sim do menino Guts. Porque aquilo que a gente chama de força, invencibilidade, na verdade é adaptação. Lendo a obra, nós já presenciamos os primeiros momentos. Guts nasce de um cadáver que estava enforcado e quando ele cai, ele fica ali sobre sangue e restos mortais. Logo após receber a vida, o seu primeiro contato é com a morte. E mesmo que ele ainda não tivesse criado memórias, psicologicamente isso é devastador. Existe um estudo que se chama a Teoria do Apego de John Bowlby. E ele sugere que o bebê precisa de segurança básica para poder sentir confiança no mundo. Só que quando essa base não existe, o cérebro desenvolve uma espécie de individualismo extremo que é criado à base do trauma. Porque se essa criança cresce sem uma figura para orientar, cuidar e validar, essa mesma criança vai crescer e dizer coisas como: sou eu por mim mesmo, ninguém vai me salvar, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer e eu não preciso de ninguém. É uma autonomia e uma autossuficiência criada à força. No contexto do Guts, ele cresce já entendendo que tudo que é vivo pode morrer a qualquer momento e qualquer contexto pode virar uma guerra. Após esse episódio, Guts é adotado por um homem chamado Gambino, mas por influência da esposa dele, que mais tarde veio a falecer por conta de uma peste. Além do luto intenso que Gambino e o grupo de mercenários sentiram, Guts perdeu aquilo que era mais próximo de uma figura materna. E segundo a psicologia do desenvolvimento, isso seria uma ruptura no senso de segurança. A partir disso, o lema que Guts cria se chama Amar é Perder. Guarde bem essa frase lá para o final. A verdade é que o menino já era tratado como agouro, como encosto ou como alguém que já trazia miséria e desgraça, justamente por conta da sua história. E isso piorou depois que Shisu morreu, a mulher de Gambino, porque eles acreditavam que o menino trazia azar. Quando a criança internaliza a rejeição, ela compreende que o problema é ela. Tudo que acontece é culpa dela. Não importa o que aconteça, se não fosse por ela, isso não teria acontecido. Segundo Winnicott, nós podemos dizer que o Guts passou a construir um falso self, uma personalidade dura, inflexível e muito prestativa. Tudo isso para não ser descartado. E aquela pessoa, aquela personalidade vulnerável e mais sensível que a gente vê no início do mangá, fica totalmente oculta ou até desaparece. E então, uma infância extremamente violenta se inicia, lá entre os 6 e 9 anos. Logo aos 6 anos, Guts já está inserido na guerra. Para treinar? Não, para sobreviver mesmo. Há um livro chamado O Corpo Deixa Marcas, de Bezel van der Kolk. Nesse livro, ele enfatiza que o trauma não é só uma lembrança ou uma memória ruim que permanece um tempo, mas que ocorre uma alteração muito profunda tanto no cérebro quanto no corpo. Alterações fisiológicas, já que o corpo e a mente ficam em constante vigilância, limitação emocional, já que a pessoa não consegue criar laços mais saudáveis e confiáveis. Ou seja, parte-se de um corpo comum a um sistema de total sobrevivência. Por isso que algumas pessoas, ao mínimo sinal de aproximação, acabam recuando, ou fecham o punho, ou acabam se afastando, porque o corpo aprende a lutar antes mesmo da mente processar qual é o contexto. Ou seja, a gente fica ali sempre pronto para o pior. Mas tudo o que falamos até agora foi só a ponta do iceberg. Aos 9 anos de idade, 3 moedas de prata foram suficientes para Gambino negociar o corpo do menino Guts. O agravante é que isso foi permitido por alguém que o deveria proteger. E fica mais perturbador e nojento ainda quando a imagem do agressor se parece com isso e o Guts era assim. A desproporção fala por si só. Há estudos da Cielo Brasil que evidenciam sequelas do abuso sexual na vida da vítima. A mais óbvia é o medo do agressor ou medo de pessoas que se parecem com ele ou que têm o mesmo gênero que o dele. E também a autoestigmatização. O que é autoestigmatização? É quando a pessoa se sente suja, se vê como sem valor, nojenta e sempre está se autodegradando, como se a culpa fosse dela. Algumas sequelas não tão faladas é o distúrbio de sono, distúrbio de aprendizagem e comportamentos compulsivos ligados à ansiedade. Não podemos deixar de fora a hipersexualização de si mesma. Em alguns casos, uma sequela frequente é a masturbação excessiva ou compulsiva. De início, tudo isso é muito comum de acontecer, mas e a longo prazo, Cacau? O que ocorre? Pode surgir a dissociação muito intensa ou a despersonalização
ideação suicida, abuso de substâncias e aquele sentimento persistente de culpa. A vítima vive constantemente com vergonha, sentindo que está sendo vigiada e julgada, e ela tem pavor de ser rejeitada ou repreendida. E todos esses sentimentos comprometem tanto os vínculos quanto os comportamentos sociais. Analisando, nós compreendemos que apesar do Guts parecer uma pessoa arrogante, ele tem uma autoestima muito baixa e sente muito nojo de si mesmo, tanto que ele não quer que as pessoas toquem nem encostem nele, e ele condiciona o próprio valor à força física. Se ele perde, ele se sente extremamente humilhado e fica muito bravo. E claro, com muita vergonha. Além disso, uma característica muito forte do Guts é que ele não sabe para onde vai, não sabe o que ele quer realmente, nem mesmo quem ele é. O que ele sabe é que ele não pode perder, não pode morrer. E isso não é confusão. Na verdade, diante de tantos traumas e tantos eventos perigosos, desenvolve-se a partir da psicologia o que alguns chamam de CPTSD, que é o trauma complexo, ou como a gente chama aqui no Brasil, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que causa uma grande ruptura na identidade do indivíduo. Lembra do Gambino, o pai adotivo do Guts? Em um dia, tendo um surto de raiva e frustração por sentir falta da sua esposa, a Shisu, ele vai diretamente atrás do menino para tentar matá-lo, porque ele sempre acreditava que aquilo era uma onda de azar que o menino trouxe, que acabou trazendo a morte da esposa. Claro que, muito triste e com muito medo, o Guts acaba matando o Gambino em legítima defesa, gerando o que alguns chamariam de trauma moral, que é quando você passa por cima dos seus princípios, mesmo que seja para você sobreviver, ou por uma causa maior. Obviamente, o Guts é expulso lá do acampamento e ele passa a ficar vagando por aí sozinho. E lembra que eu falei sobre a questão do toque lá atrás? Isso é intensificado através da afefobia, que é a aversão intensa ao toque, por razões que nós dois conhecemos. Na adolescência, o Guts coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu no acampamento e vira o famoso assassino de 100 homens. Enquanto a dissociação já vira rotina para ele, ele se torna a própria espada, sem espada ele não é nada, e além disso, a guerra a identidade dele. Até porque sem as lutas, o que sobra dele? Certo dia, quando ele perde uma luta para o Grievous, ele acaba entrando para o bando do Falcão. Finalmente, ele pertence a um lugar onde as pessoas admiram ele e o estimam. Pelo menos era o que ele pensava. Como Guts não tinha um propósito ou um objetivo de vida, ele passou a servir lealmente ao Grievous, a quem ele considerava um grande amigo. E aí, depois dele voltar todo torado de uma missão que o Grievous designou a ele, ele escuta o Grievous dizer para outra pessoa que o Guts não era como um amigo, até porque amigo é quem está de igual para igual, e não que fica vivendo para servir o sonho de outra pessoa, cumprindo ordens de outra pessoa, mas que até que ele gostava dos companheiros dele. Quando Guts escuta aquelas palavras e percebe que diante de todo aquele esforço, nem para ser amigo ele serviu, ele tomou uma decisão. Como Guts nunca soube quem ele era de verdade, para onde ele ia e o que ele queria, quando ele finalmente encontra um propósito, aquilo só serviu para reabrir a ferida de abandono, aquela ferida que nunca cicatrizou. E aí então ele desafia Grievous em um duelo mais uma vez e ele acaba vencendo. A partir disso, ele vai embora em busca do seu próprio propósito. Os que já leram ou assistiram a obra sabem que o sonho do Grievous era ter um reinado só para ele, e ele conquistaria isso a todo custo, mesmo que ele tivesse que virar um demônio e sacrificar todo o seu bando. Sim, o bando que serviu a ele todo esse tempo com muito prestígio e lealdade. Dentre esse massacre estava o Guts, que perdeu o olho, perdeu um braço e foi obrigado a assistir uma cena aterrorizante de uma personagem que a gente não citou ainda nesse vídeo. Casca era uma mulher que também fazia parte do bando do Falcão. Ela tinha um sentimento muito forte de admiração, gratidão e lealdade em relação ao Grievous por ter ajudado no passado. E apesar de ter tido conflitos com Guts no início, quando ele entrou para o bando, ela também criou fortes laços emocionais e até românticos com ele. E claro que o Grievous, sabendo de tudo isso, mas agora transformado na sua forma demoníaca Femto, abusou sexualmente de Casca. Tudo isso na frente de Guts, imobilizado, sem poder fazer nada. Ele fez questão que Guts presenciasse a violação contra a mulher que ele amava só para revelar sua impotência e ver no rosto dele o sofrimento interminável. E nós percebemos que ele presencia duas violências ao mesmo tempo, porque ao ver Casca sendo violada sem poder fazer nada a respeito,
ele também lembra da sua infância. Ele revive o trauma da impotência, aquele de não poder fazer nada enquanto está sendo violentado. Consequentemente, após esse evento, a Casca sofre de um colapso psíquico. Ela sofre de uma regressão, de uma perda de memória e também de uma fragmentação de identidade. É como se o trauma rompesse a continuidade do eu. É importante lembrar que não foi o eclipse que formou o trauma do Guts. Na verdade, ele só confirmou a crença que o Guts estruturava desde a infância. Lembra qual foi a frase que eu falei logo no início, que eu falei que seria importante agora? Qual era o lema dele? Amar é perder. Ou seja, o eclipse serviu só para confirmar aquilo que ele já acreditava desde antes. A marca do sacrifício nos condena a sofrer constantemente, existencialmente falando. E isso lembra muito o desespero de Kierkegaard, onde ele fala que não basta sofrer, a pessoa ainda não consegue fugir de si mesmo. Um dos desafios de ter que passar por uma vida cheia de desgraça é passar por ela sem se fragmentar. Só que Guts aparentemente parece aceitar aquele destino, parece aceitar aquela realidade. Só que ele passa por ela cheio de ressentimento, cheio de raiva. Algumas pessoas fariam menção ao amor fati de Nietzsche. No budismo, tanto o dukkha, que significa a insatisfação e o sofrimento, quanto o apego perseguem o Guts. Sofrimento por tudo que ele passou e o apego, a vingança, que acaba virando a identidade dele. E então o Guts se torna o espadachim negro usando a armadura Berserk, que é uma armadura que beneficia ele em combate, dá muita vantagem, mas em troca acaba destruindo o físico dele, destrói o corpo dele. Ou seja, ele quer vencer o sofrimento à custa do próprio sofrimento. Quando em um momento o Guts parece sentir um pouquinho de esperança, o Grievous retorna e leva a casca de novo. Em outras palavras, a vida do Guts parece uma reencenação eterna de um trauma que estruturou ele desde criança. Dito isso, a gente compreende que o Guts não era para ser vilão, não era para ser herói, e aquilo que a gente chama de força, na verdade, foi só uma questão de sobrevivência. Ele foi forçado a ser forte. Quando eu penso sobre a questão do Guts, de querer se vingar, do ódio que ele sente pelas pessoas, pelo mundo e por ele mesmo, eu me lembro de um verso do Dhammapada, que é o 165, que diz que o mal é produzido pela própria pessoa e a pureza também é produzido pela própria pessoa. E eles são resultados de ações, pensamentos e comportamentos. Sendo assim, a gente não pode mudar o outro, não pode tornar o outro bom e muito menos purificar o outro, porque isso é resultado de esforço pessoal. Só assim a gente alcança a libertação.